noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma sessão do Hepatologia DOR Brasil. Quero lembrar que as perguntas podem ser enviadas pelo chat. Por favor, vamos fazer um evento bastante dinâmico. Quero lembrar também que esse evento está sendo gravado e todos teremos a oportunidade de assisti-lo no YouTube depois que o evento estiver disponibilizado. Hoje nós temos 8 colegas que vão participar, é um time que nos orgulha muito, e eu queria dizer que nós vamos começar pela linha de cuidado de vacina, onde nós teremos aqui, apresentando o tema, o doutor José Cerbino, que é um dos coordenadores da unidade de vacina da Rede DOR, do Laboratório Richer, doutora Patrícia Vandenborg, que também com ele participa do Richer, ela vai falar um pouco mais do trabalho, que é uma coisa muito interessante, que nós estamos muito felizes de ter a Patrícia conosco, cuidando da vacinação. Vai ser também participar da linha de cuidado o Cerbino, Patrícia e Gabriele Novaes, que está ali no vídeo. Gabriele trabalha comigo no serviço de clínica médica e hepatologia do 5ª DOR, e não sei se a doutora Verena vai conseguir entrar, espero que sim, não sei se houve algum imprevisto, mas também faz parte desse grupo e da participação da montagem dessa linha de cuidado. E, como caso clínico, nós teremos a honra de termos, além da doutora Gabriele Novaes apresentando o caso, o doutor Leonardo Grossi, que é o coordenador da endocrinologia do Hospital 5ª DOR, responsável pelas linhas endocrinológicas, que teve uma participação ativa nesse caso, o doutor Henrique Salas, de quem eu não desgrudo nunca, porque senão não conseguimos fazer os procedimentos, e o Lúcio Pacheco, lógico, que é o nosso cirurgião, que quando a coisa aperta, para ele que eu peço socorro, independente da hora, 1, 2, 3 da manhã, eu sei que o Lúcio vai estar sempre do meu lado. Então, eu quero agradecer a vocês todos e passar a palavra para o Paraná, porque sem o Paraná o evento não tem a menor graça, ele fica só 50%. Muito obrigada a todos. Muito boa noite, obrigado, minha querida amiga Ana. É um prazer tê-los aqui, acho que o tema é espetacular. A boa medicina se faz com as coisas simples, nada mais simples do que vacinação, e acho que ainda pecamos muito, tem muitas lacunas ainda, muitos pacientes adoecem pela simples falta de vacinação. Recentemente eu vi um paciente no consultório com herpes zoster, e tinha toda a indicação de vacina e não foi feita vacina para ele. E quantas vezes mais a gente vê situações como essa, até na nossa prática, a gente percebe que ainda gastroenterologistas e hepatologistas vacinam pouco contra hepatite A e B, por incrível que pareça. Então, tema espetacular, e a gente vai ter uma proposta do Hepatodor acerca da vacinação em pacientes com doença hepática crônica. E vamos ter um daqueles casos espetaculares que a gente tem tido aqui, com participação de todos, e porque quando os casos são trazidos aqui, não são simples, né? São casos para a gente pensar, raciocinar, se complementar. Então, vamos começar. Obrigado a todos. Então, vamos pela linha de cuidado. Pessoal, muito obrigada. Bom, boa noite. Obrigado aí, Ana e o Raimundo pelo convite mais uma vez, né? Acho que eu vou começar a apresentação aqui. Se você puder, Danilo, colocar os slides, por favor. Vou pedir desculpas também, que eu estou com Covid, então a minha voz não está lá essa maravilha, mas a Patrícia e a Gabriela podem me socorrer aí ao longo da apresentação. Eu vou começar falando sobre a proposta para a linha de cuidado, e
Depois a Patrícia vai falar sobre os calendários vacinais para essa população específica, né? E ao longo da apresentação aí a gente vai comentando também essa proposta, né? Então, ela foi elaborada, né, a 8 mãos, né? Eu, José Cirbino, Ana Verena, trouxe a experiência do Hospital São Rafael, que já tem um programa de imunização estabelecido, né? Acrescentou muito aqui para a proposta. A Gabriela, que tem, né, a experiência da hepatologia no Quinta, e a Patrícia, que está aí à frente do Richer Vacina. Pode passar, por favor, o próximo. Então, aqui só para lembrar, né, que o fígado faz parte do sistema imune, né? Ele tem uma função super importante na homeostase também dessa resposta imunológica, tanto para a apresentação de antígeno quanto para a própria tolerância, né, que o organismo precisa ter para certos antígenos também. Então, a regulação da resposta imune passa pelo fígado, e o paciente hepatopata, né, o paciente com disfunção hepática, vai ter também um comprometimento da resposta imune que vai atingir também a resposta dele às vacinas, né? Então, pode passar o próximo, por favor. Esses pacientes, então, eles vão ter um maior risco de infecção, né, para certos agentes, vão ter risco de desenvolver formas graves de infecções, de algumas infecções, e eles também vão ter uma resposta inferior às vacinas, né? Então, por isso também a importância da gente ter um programa de vacinação voltado para essa população específica, né? Ajustado para ela, com as vacinas e os esquemas vacinais mais adequados para que a gente possa tirar o máximo da proteção que as vacinas podem oferecer para essa população e evitar essas infecções e o agravamento delas, que podem complicar ainda mais a doença hepática, né, o quadro subjacente. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui para ilustrar como para algumas vacinas, né, como essa resposta inferior. Então, todas essas vacinas são vacinas indicadas especificamente para pacientes hepatopatas, né? Então, tanto para a vacina de influenza, quanto as vacinas pneumocócicas e da hepatite, os pacientes com comprometimento de função hepática têm uma resposta comprometida, né? Tem uma resposta inferior a essas vacinas. Pode passar o próximo, por favor. E aqui, especificamente, também, para ilustrar a vacinação para hepatite B, né, que é uma das principais vacinas indicadas para esse grupo, e mostrando aqui também essa necessidade de adequar a vacinação para essa população. A gente pode ver aí vários estudos avaliando a efetividade da vacina, e ela chega, né, a 16% ali no primeiro estudo com 3 doses, com a dose tradicional, né? Essa resposta pode cair até 16% só de soroconversão. Então, isso é uma das coisas que faz com que, por exemplo, a gente tenha uma recomendação diferente para os hepatopatas, né? Eles fazem um esquema para hepatite B com dose dobrada e 4 doses. Então, é importante que a linha de cuidado de hepatologia, né, tenha essa visão do quanto é importante que esse paciente seja encaminhado com essa perspectiva, né? Um paciente desse que se vacine numa clínica de vacinação ou mesmo no posto de saúde, sem se identificar, sem que ele tenha sido identificado como paciente com doença hepática, ele pode fazer um esquema vacinal subótimo que vai, né, prejudicar aí a resposta que ele vai ter às vacinas, né? Por isso que esse cuidado, por isso que a imunização tem que ser uma linha de cuidado feita em conjunto com a linha de cuidado de hepatologia, né? É importante que isso esteja no radar do cuidado desse paciente, né? Porque pode passar o próximo, por favor. O que a gente vê aqui, esse é um trabalho americano, no caso, né? Uma série americana, mas ele mostra como a cobertura vacinal nesses pacientes era muito abaixo do desejável, né? Era inferior, inclusive, à da população geral. Uma vez que os pacientes tenham uma doença mais grave, né? Há uma tendência também a se colocar em segundo plano essas outras medidas de saúde, então isso acaba com que a cobertura seja, inclusive, inferior
à população geral. E mesmo é interessante também que essa publicação, esse estudo verificou, né, que para os pacientes que estavam em acompanhamento na atenção primária, eles recebiam mais as vacinas de influenza, as vacinas pneumocócicas, que são as vacinas indicadas por faixa etária, na atenção primária, recebiam menos as vacinas de hepatite. E os pacientes que vinham em acompanhamento num serviço especializado de hepatologia, né, eles tinham uma cobertura mais alta para as vacinas de hepatite A e B e uma cobertura mais baixa para a influenza e para a pneumococo, né? Mostrando também a questão desse viés da própria do próprio cuidado, né? Então, na atenção primária, né, ele acabava não considerando a questão de se tratar de um paciente hepatopata, e no paciente que vinha em acompanhamento no serviço de hepatologia acabava tendo uma menor adesão às vacinas de rotina, né? Ele acabava recebendo mais vacinas que eram específicas por conta do diagnóstico, mas não recebia as outras vacinas que para eles são tão importantes quanto isso, né? Então, isso também reforçando a necessidade de a gente ter um olhar especial, né, específico para esse paciente, para entender as necessidades dele e poder ter uma cobertura adequada para todas as vacinas. Pode passar, por favor. Então, né, lembrando que a vacinação ela é parte fundamental desse cuidado integral, né? Sem a gente, para qualquer paciente, em qualquer serviço de especialidade, né? Se ele não tiver esse olhar para a imunização, esse cuidado integral vai estar prejudicado, né? Então, a gente não pode deixar de oferecer de forma oportuna, no melhor momento, todas as opções de imunização que esse paciente pode ter. Pode passar, por favor. Então, os pontos chaves nesse fluxo do paciente, nessa linha de cuidado, seria, então, o encaminhamento inicial, né, para que ele seja encaminhado por uma avaliação, e aí as opções, né, que a gente teria nesse caso, como, por exemplo, o exemplo do São Rafael, que já tem um serviço de imunização, né, ou no caso do Quinta Dora, onde a gente está colocando o serviço do Richer lá com uma sala de vacina no próprio hospital, né? Então, ele pode ser encaminhado para o serviço específico, privado, né, no caso da própria rede, ou, se o paciente não puder, num local que não tem acesso, não tem esse cuidado específico disponível, a gente tem os CRIs, que são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, que fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um CRI na Fiocruz, né, que faz esse atendimento específico, mas é importante que esse paciente seja referenciado para esse serviço, seja ele privado ou público, para que ele faça, então, essa avaliação lá. Depois do encaminhamento, a gente tem a avaliação inicial, onde é feita a programação da vacina, e aí as outras etapas importantes são o monitoramento, né, dessa adesão do paciente à programação de vacinação dele, e o acompanhamento de eventos adversos que surjam com a aplicação das vacinas. Pode passar o próximo. Então, falando especificamente sobre esses pontos, né, o que é importante no encaminhamento, né? Primeiro, ele deve ser o mais precoce possível, né? A gente vai ver ali, a Patrícia vai falar mais para frente sobre os calendários vacinais indicados para os diferentes pacientes. Então, dependendo do momento em que ele está, do tratamento dele, o próprio esquema vai ser diferente, né? Então, quanto antes a gente puder fazer essa avaliação, melhor vai poder ser o encaixe do paciente dentro do cuidado dele, né? Então, esse encaminhamento deve ser o mais precoce possível, né? Idealmente, na primeira visita, na primeira consulta dele, ele deve ser encaminhado já para o serviço de imunização. Nesse encaminhamento é importante que ele leve as informações, né? Que ele constem as informações do estadiamento da doença dele, né? Em que ponto, por exemplo, no paciente cirrótico, né? O quão avançada essa doença dele está, porque o nível de acometimento hepático também vai ser importante na hora da gente considerar as vacinas que ele pode ou não receber, né? As drogas que ele esteja em uso, né? Se ele tiver em uso de imunossupressores, corticoides, se ele for um paciente transplantado, quais os imunossupressores que ele está em uso. Então, é importante que ele também tenha essa informação.
e a programação terapêutica dele, né? Se ele tem uma programação para ser transplantado, se ele, enfim, qual é a programação de tratamento esperada para ele, quanto tempo ele deve ficar em tratamento com alguma droga que ele esteja em uso naquele momento, porque dependendo também da droga que ele esteja em uso, a gente pode ter que aguardar a interrupção da droga para ele poder receber a vacina. Então, são todas informações que podem ser úteis para essa programação que vai ser feita na avaliação inicial desse paciente no serviço de imunização. E orientar também que ele leve todos os comprovantes de vacinação que ele tenha, né? A gente, embora a gente tenha vacinas específicas para o paciente hepatopático, para o paciente transplantado, para o paciente em uso de imunossupressores, a gente tem um calendário também que a Patrícia vai mostrar mais para frente, que ele é universal, né, para todas as faixas etárias. A gente hoje tem calendários tanto no programa nacional, tanto público quanto privado, tem calendários para a infância, para o adolescente, para o adulto e para o idoso. Então, em qualquer faixa etária que o paciente esteja, ele tem vacinas indicadas para ele, já independente dele ter qualquer acometimento hepático. Então, essas vacinas também precisam ser atualizadas. E elas, eventualmente, podem ter que ser ajustadas por conta da doença ou do tratamento dele. Então, é importante que a gente também tenha toda a informação possível, né, sobre vacinas anteriores que ele tenha recebido, para que a gente possa fazer a melhor programação possível. Pode passar. Então, uma vez encaminhado para o serviço, né, tanto o privado quanto o CRI, ele nesse local ele vai ser feita essa avaliação dele, né, com relação ao risco individual dele. Isso envolve a faixa etária, outras vacinas que ele já tenha recebido, o estado da doença dele naquele momento, né, a programação terapêutica dele. Considerando todas essas informações, vai ser feita então a programação de que vacinas ele deve receber, em que momentos, né, qual vacina ele deve receber primeiro, que vacinas podem ser aplicadas simultaneamente, que vacinas devem aguardar, né, ele ter algum desfecho do tratamento para poder receber. Então, essa programação toda é feita nessa primeira avaliação, e ele, então, é encaminhado para o agendamento e para que seja encaminhado para o local onde ele vai receber as vacinas, né? A nossa proposta é que isso seja feita pela própria linha de cuidado, né? Pela enfermeira responsável pela linha de cuidado. A gente entende que cada local aí tem uma estrutura específica, né? Mas, idealmente, né, uma enfermeira navegadora, por exemplo, pode receber esse paciente depois da avaliação inicial e fazer toda a programação dele de vacinação, aonde ele vai receber as vacinas, aonde ele deve ir para tomar cada uma daquelas vacinas, já fazer esse agendamento todo. Isso ajuda na adesão do paciente às recomendações que vão ser feitas, né? E ajuda também ao monitoramento dessa programação pela equipe do cuidado. Pode passar. Então, depois da avaliação inicial, né, do encaminhamento dessa avaliação inicial, deve ser feito o monitoramento da adesão. Primeiro, a adesão dele ao encaminhamento para a imunização, né? Então, é importante que na consulta de retorno que a equipe da patologia verifique se ele realmente foi, né? Se ele foi à consulta no serviço de imunização do hospital ou se ele foi ao CRI, né? E esse é o primeiro passo fundamental para que se inicie o esquema dele. E depois se ele está aderindo ao esquema proposto, né? No caso do serviço do Richer, que está sendo implantado no Quinta D'Or, né? A proposta é que a própria enfermeira do Richer, vacina, faça esse monitoramento depois da adesão ao esquema proposto, né? Então, a gente tem algumas ferramentas de lembretes, né, e contatos para que o paciente lembre que ele tenha que tomar as doses, né, que ele compareça nas datas marcadas, enfim, que a gente possa monitorar essa adesão dele e verificar se ele está realmente cumprindo todos os passos ali para completar a imunização recomendada para ele. Pode passar, por favor? E a gente aí está propondo também 2 indicadores para avaliar essa adesão, né? Primeiro, um indicador de cobertura vacinal no ambulatório como um todo. Então, qual o número de pacientes vacinados sobre o número de pacientes em acompanhamento, né? Quantos pacientes do ambulatório de hepatologia já foram encaminhados
para a imunização, né? A gente viu aí, tem uma série de estudos mostrando que isso é um número, né, a rigor é um número baixo, né? O próprio testemunho do Paraná ali inicialmente, né, de que se os pacientes em geral há um subencaminhamento para esse setor, então é uma forma de monitorar o quanto isso está funcionando, né, o quanto os pacientes estão sendo encaminhados para o serviço de imunização. E um segundo indicador que seria a adesão do paciente uma vez que ele foi avaliado, né, que é o número de vacinas recebidas pelo número de vacinas prescritas, né, que é o que a gente está propondo, nesse caso, que a própria enfermeira do Richer Vacina faça, né, nos pacientes do Quinta, mas isso pode ser feito por uma enfermeira da equipe da patologia, né, enfim, pela equipe de cuidado dele, fazer esse monitoramento na própria consulta de retorno no médico, né, a verificação se ele recebeu as vacinas que estavam programadas no cartão dele. Isso é importante que a gente monitore também se os pacientes que já foram encaminhados, se eles estão completando o esquema, né? Em esquema, principalmente com muitas doses, a gente tem uma perda grande de adesão ao longo do esquema, né? O paciente faz a primeira, faz a segunda e depois não vai completar o esquema. Isso compromete muito a efetividade da vacina, principalmente em pacientes, como no caso dos pacientes hepatopatas, que já têm um comprometimento da resposta imune, né? Então, ele não completar o esquema é muito ruim, pode invalidar, né, toda aquela iniciativa de vacinação, se a gente não conseguir ter esse esquema completo. Lembrar que essa adesão ao esquema ela é sempre contada a partir da última dose, então, um esquema de 4 doses, a gente monitora a adesão à 4ª dose, né? Um esquema de 3 doses, a gente monitora a adesão à 3ª dose, justamente para entender se o paciente está completando o esquema, né? Pode passar, por favor. E aí o acompanhamento dos eventos adversos, né, que seria uma outra etapa num paciente que tenha, né, um risco de qualquer instabilidade clínica, ter uma piora. É importante que a gente tenha também esse monitoramento, né? Então, também o ideal é que a gente tenha uma vigilância ativa. Então, no caso de um serviço de imunização, como a gente está propondo para o Quinta, a enfermagem também faz esse contato, né, diretamente ou através de mensagem, né, para saber se o paciente desenvolveu algum sintoma, se teve algum evento, né, alguma alteração clínica após a aplicação da vacina. No caso dos eventos mais comuns, né, o ideal é que esse contato seja feito até 48 horas, que é o momento de maior frequência das reações de reatogenicidade, né, da vacina, que são as mais frequentes. Então, o ideal é que a gente faça esse primeiro contato ali nas primeiras 48 horas, porque ajuda você a identificar os mais frequentes e você também sensibiliza o paciente para essa necessidade no monitoramento, né? E aí você pode até deixar, como a gente faz no CRI, por exemplo, da Fiocruz, você deixa para que ele faça o contato caso surja algum novo evento, né? Isso sensibiliza ele para que ele tenha que entrar em contato caso ele apresente alguma coisa. Se ele tiver algum evento adverso, se for identificado algum evento adverso, então esse paciente deve ser reencaminhado para o serviço de imunização, ou para o serviço do hospital, ou para o CRI, para que então seja feita uma avaliação desse evento, se for o caso, uma investigação, né, de um evento que não seja um evento esperado, às vezes precisa ser investigado para saber se para se estabelecer uma relação causal com a vacina ou não. A conduta, né, se você vai precisar tratar de alguma forma aquele evento adverso, fazer algum tratamento para ele, e eventualmente reprogramar, dependendo do evento adverso, isso pode alterar a programação vacinal dele, né? Ele pode passar a ter contraindicação a algum tipo de vacina ou alguma das vacinas, ou o intervalo pode ter que ser alterado também. Então, é importante que nessa avaliação do evento adverso, além da investigação e da conduta para o tratamento daquele evento adverso, seja feita também a reprogramação da vacinação para ele. E eu acho que do fluxo pode passar. Então, a gente está propondo também um indicador de eventos adversos, né, que é o número de pacientes com eventos adversos sobre o total de pacientes vacinados, né? Isso também seria monitorado pela enfermeira do Richer Vacina, né, que faria esse contato após a vacinação para avaliação de evento adverso. Então, ela faria esse indicador também para a gente ter um número sobre quais vacinas, em que situações, né, em que tipo de paciente esse indicador tem que ser construído pelo tipo de paciente, pelo tipo de evento adverso, por cada vacina aplicada, para que a gente também possa ter uma
uma informação depois que vai ajudar a gente identificar em que situações essa vigilância deve ficar mais ativa, né, para identificar precocemente esses eventos adversos e impedir complicações maiores, né? Lembrando que as vacinas aprovadas para esses pacientes, né, já são vacinas com uma margem de segurança mais alta, né? Por conta da doença de base, né, as vacinas com incidência de eventos adversos mais altos, elas já são contraindicadas. Então, a gente não espera uma incidência alta de eventos adversos, mas é importante que, caso eles ocorram, a gente consiga fazer essa identificação precocemente para não causar nenhum dano aí para os pacientes, né? Pode passar. Aqui já seriam as recomendações de vacina, aí eu vou passar para a Patrícia, para ela apresentar já os calendários vacinais. Oi, boa noite. Antes de tudo, obrigada, doutora Ana Pitela, doutor Raimundo Paraná, pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui mostrando também o nosso trabalho e de colaborar da melhor forma possível com essa linha de cuidado. Toda a explicação aí do Serbino já mostrou, né, a importância de vacinação, reforçando a importância de vacinação para pacientes especiais, e isso não é diferente para os hepatopatas. Até fazendo parênteses para o que o doutor Raimundo Paraná comentou sobre a importância da vacina de herpes zoster, por exemplo, que ele acabou de citar um caso de um paciente dele. A boa notícia é que a gente já vai receber uma vacina nova para herpes zoster, que deve estar chegando agora no mês que vem. E é uma vacina inativada. Então, já é uma vacina que a gente pode começar a trabalhar em cima dela. Aqui, nesse slide, vocês podem perceber que nós temos 2 calendários de vacinação, né? Esse primeiro aqui, o verdinho, é o do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, que é o calendário que rege tudo, né? E esse calendário menor, aqui coloridinho, é o calendário da SBIM. Esse aqui é o modelo do Richer Vacina, mas ele é proveniente da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Não sei se dá para verificar aqui, enxergar bem, mas a gente tem no sistema privado de vacinação, a gente tem mais vacinas para oferecer para o paciente do que no público, no SUS. De qualquer forma, é importante a gente trabalhar com os 2 calendários, com as 2 alternativas, se esse paciente vai para uma clínica privada ou ele vai para o CRI, a gente pode trabalhar junto com relação a isso. Pode passar o próximo, por favor? Aqui, falando sobre o CRI, né? Se a doutora Gabriela quiser fazer algum comentário, a gente já começa a fechar em cima das vacinas que são importantes para cada tipo de paciente hepatopata, né? Na linha de cuidado do hepatopata, a gente tem aquelas situações de calendários especiais. Nós temos o calendário, por exemplo, do paciente hepatopata crônico, que é o que a gente está verificando aqui nesse slide, que segue o manual do CRI, né? Que a gente tem a influenza, que é praticamente obrigatória, né, para todo mundo, a hepatite A, hepatite B, pneumovírus 3. E aí, meningo C e a CWY. Nós temos outras vacinas, mas não dá para a gente, nesse fórum aqui, especificar sobre cada uma delas. Mas aqui a gente já vê bem a diferença entre vacinas, né? Por exemplo, a meningo C é uma vacina que a gente só tem no sistema público, né? No SUS. A CWY a gente já tem agora inserido, se eu não me engano, no calendário dos pacientes do CRI também. Por outro lado, a gente também tem a pneumovírus 3, mas é uma vacina que não está no mercado ultimamente. Então, a gente tem que trabalhar também com esses poréns. Pode o próximo, por favor? Aqui, com relação ao esquema vacinal, como o doutor Serbino já estava falando,
A vacina contra a hepatite B, por exemplo, é uma vacina muito importante para a doença crônica. Aqui a gente mostra o esquema, nesse slide, né, o esquema de doses para esses pacientes. Alguns esquemas do calendário vão mudar um pouco com relação ao esquema padrão para a população geral e ao esquema que é feito para aquele paciente hepatopata, tá? Ou para aquele paciente num pré-transplante. Ou até, inclusive, não esquecendo dos doadores também, a imunização desses doadores de órgãos do transplante de fígado, nesse caso. O próximo, por favor. Aqui, esse aqui é um calendário que já vem da SBIN, e na SBIN, como no CRI, nós temos os calendários específicos para as situações daquele paciente. Desse caso aqui, nós temos um calendário específico para pessoas com hepatopatias crônicas. Aqui não dá para a gente detalhar cada vacina, mas a gente consegue observar as vacinas importantes para esse paciente, que não são poucas, os esquemas e a disponibilidade. Se tem nos CRI, se tem numa UBS, que a gente encontra pela cidade, e nas clínicas de vacinação, o que tem no IG Vacina, por exemplo. Próximo, por favor. Esse aqui já é outro calendário específico também para pacientes com candidatos ao transplante ou já transplantados de órgão sólido, que é o tópico que a gente está falando aqui. São algumas nuances que a gente tem que avaliar, que aí vai vir como o doutor Zerbino colocou, do infectologista do hospital, que vai avaliar esse momento em qual momento esse paciente deve tomar aquela vacina. O próximo, por favor. Essas aqui são as recomendações também do CDC, que as recomendações que a gente tem aqui no PNI e da Sociedade Brasileira de Imunizações também derivam do CDC. Algumas vacinas, elas só vão mudar, às vezes, a nomenclatura, né? Mas de algumas vacinas que eles têm lá nos Estados Unidos, na Europa, que estão, algumas até descontinuadas aqui no Brasil. Mas isso é outro parênteses. O próximo, por favor. Esse aqui é um resumo do que a gente pode oferecer na linha de cuidado. O que nós, no Richer Vacina, criamos, junto com a assessoria, a consultoria do Dr. José Zerbino, foi um guia de vacinas com foco para médicos. O que tem esse guia? Ele tem um calendário vacinal e, nesse guia, o médico vai poder ver cada vacina com o nome comercial de cada uma delas, porque às vezes a gente tem uma mesma vacina com 3 fornecedores, é o caso da gripe, por exemplo, né? A gente tem vacinas da Europa, a gente tem vacina da Alemanha, da França e dos Estados Unidos. Então, às vezes o paciente, o próprio médico, ele conhece a vacina pelo nome comercial, mas ele não sabe que existe aquela vacina de outro fornecedor que é tão boa quanto, né? E às vezes a gente fica com uma informação meio truncada a respeito disso. Então, esse guia está focado para o olhar médico, ele mostra a descrição dessa vacina e a gente incluiu também um esquema, que é ali na última coluna, que não vai dar para observar, que são as diferenças, as nuances que tem entre as vacinas do CRI, ou do Sistema Único de Saúde, com as vacinas do Richer Vacina, né? Ou das clínicas privadas. Por exemplo, uma pentavalente de uma clínica privada não é a mesma pentavalente que é encontrada no SUS, né? Então, são algumas diferenças que a gente achou que valesse a pena colocar nesse guia
o olhar do médico, e que a gente acredita que vai abrir um pouco a percepção das vacinas que ele realmente precisa passar para aquele paciente naquele momento. O que a gente também está fazendo, que a gente acredita que vai facilitar, é esse pedido de solicitação médica, que o médico também vai poder marcar uma cruzinha na vacina que ele acha que aquele paciente precisa naquele momento. Porque também, o outro lado, também aquele paciente, ele pode não ter adesão, como o doutor Servino falou, não tomar a vacina, como também tem aquele paciente, que a gente já vê isso na rotina, apesar de a gente vacinar para ter 6 meses de vida, a gente já observa paciente que quer tomar todas as vacinas, eu preciso tomar todas as vacinas. E nesse caso de pacientes especiais, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Sim, você tem que tomar essas vacinas, mas não todas nesse momento, e temos que observar qual o período do tratamento que você se encontra, né? Então, isso também é uma questão da linha de cuidado também que tem que ser vista. E o que a gente percebeu também nesse estudo da linha de cuidado é que a comunicação da enfermeira da clínica de vacinação vai ter que ser ou aqui do Rio ou em Salvador, ou lá no São Rafael, como funciona, o contato com a enfermeira navegadora do hospital que está acompanhando aquele paciente vai ser muito importante para poder trabalhar na adesão desse paciente, para poder comunicar ao médico em caso de reações adversas, né, reações pós-vacinais. Enfim, vai ter que ser um trabalho bem sim, coeso, de uma comunicação efetiva entre as equipes, porque é a enfermeira na sala de vacinação que vai saber que aquele paciente compareceu naquela data e vai comunicar a enfermeira navegadora, digamos assim, né? É o que a gente está vislumbrando de uma linha de cuidado em vacina dentro do contexto um pouco maior. Próximo, por favor. Aqui, essa parte aqui já é uma parte também muito interessante e que eu acho que vale a pena o doutor Servino ou a doutora Gabriela falarem sobre isso. Então, esse é um exemplo, né, para ilustrar como a gente tem essas questões específicas que precisam ser consideradas, né? Isso é um quadro com drogas imunossupressoras, né, considerando ali as doses que o paciente está recebendo e o intervalo que você tem que observar para poder vacinar o paciente após suspensão dessas drogas, né? Então, dependendo do que ele estiver utilizando, por isso a importância dessa informação no encaminhamento, né? Porque dependendo do que ele estiver utilizando, algumas vacinas ele não vai poder receber naquele momento, algumas ele vai ter que aguardar 1 mês, outras ele pode ter que esperar 3 meses. Então, toda a programação de vacinal que vai ser feita para ele tem que considerar também essa questão, né? E aí, como comentando também o que a Patrícia mostrou vários calendários, então, por mais que as vacinas, a gente tenha esse esforço, né, para desenvolver um calendário que seja de uso coletivo e que você possa aplicar ele para a população toda, né? Lembrar que a vacinação ela é também uma medida de saúde coletiva. Esse cuidado, e especificamente para esses pacientes com esse perfil, esse cuidado precisa ser individualizado, né? Então, mesmo a gente tem ali, só ela mostrou ali 4 calendários vacinais diferentes, né, que podem ser aplicados para esses pacientes, né? Então, um ajuste individual precisa ser feito, né? Por isso a gente chama a atenção da importância dessa avaliação, porque o paciente chegar espontaneamente na sala de vacina ou na clínica de vacina, ele não vai receber a orientação adequada, né? Elas não têm nem a informação necessária para poder fazer essa orientação, né? Então, os calendários estão todos corretos, mas se você seguir o calendário do PNI, ele vai receber algumas vacinas, se ele seguir o calendário da SBIN, são outras, né? As vacinas que o CDC recomenda já são outras. Então, é preciso que a gente faça esse ajuste, considerando ali o risco individual e o benefício que ele vai ter com cada uma daquelas vacinas, e também as informações sobre o tratamento dele, como esse quadro está ilustrando aí essa importância dessas informações para a gente fazer a indicação mais precisa do esquema vacinal para ele.
Acho que é isso, né, Patrícia? Tem mais algum ou encerrou? Pode passar o próximo, por favor? Eu acho que é só isso mesmo. Obrigada, doutora Ana, doutor Paraná. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Estamos aí à disposição. Estamos abertos às perguntas, à disposição. Gabi, você vai comentar alguma coisa? Eu acho que eu deixei, os dois são maravilhosos, né? Então, eu deixei os dois falando, porque o que a gente precisa é vacinar os nossos pacientes, né? Eu tive uma aula com o Zerbino e com a Patrícia durante esses dias, a linha de cuidado está linda, a gente precisa colocar ela em prática, e realmente é uma demanda que falta, né? A gente enxergar o que esse doente precisa, é o que o Zerbino falou, né? Primeiro, antes dele ser um hepatopata, ele ser um idoso. Então, entender o que ele precisa como idoso, entender o que ele precisa de hepatopata, o imunossuprimido, o pré-transplante, né? Lembrar da vacinação até 4 semanas antes do pré-transplante de vírus atenuado, o pós-transplante, individualizar os nossos pacientes e vacinar a população, né? Acho que é isso. Tá lindo. A linha de cuidado tá linda. Eu estou vendo aqui uma mensagem da Ana Verena dizendo que ficou lindo. Ana, senti sua falta aqui, mas você está super bem representada. Muito obrigada, porque eu sei que tem seu dedo aí no meio também. Eu acho que eu estou encantada com essa linha, é um sonho muito antigo. Quando a rede teve aquisição do Richet e veio com essa proposta de vacinação, eu me lembro que eu sentei algumas vezes com a Patrícia e falei, Patrícia, é o seguinte, tem que fazer para o hepatopata, tem que fazer para o renal, tem que fazer para não sei quem, para o imunossuprimido, e eu estou vendo isso aqui nascido. Está um espetáculo e a gente vai fazer isso. Tem que entrar esse modelo também no Hospital de Paraná, lá em cima. Eu acho que é um sonho que está se concretizando. Acho não, eu tenho absoluta certeza. Lúcio, a gente tem uma responsabilidade enorme de mandar os nossos pacientes. Eles já estão indo, mas a ideia é que fique dentro do hospital também. A gente vai pegando os pedaços que a gente pode. Eu acho que a proposta é simplesmente espetacular, porque nós trabalhando agora com a vacina da Covid é uma briga, porque vou tomar a 4ª dose, não, eu quero tomar logo porque eu vou me contaminar, mas eu vou tomar junto com a gripe, uma em cada braço, e fica aquela confusão, e é imunossuprimido, não é imunossuprimido. Então, eu acho que essa linha está simplesmente maravilhosa. Eu estou aqui petrificada. Eu queria ouvir o Paraná para ver se ele tem alguma mensagem, ou quem quer se manifestar. Eu acho que essa linha está linda. Penso que isso seja um indicador de qualidade técnica para a rede, porque isso é um cuidado no paciente. Isso tem que entrar como uma linha, uma qualidade técnica. A gente tem um transplante fortíssimo, lindíssimo, com resultados excelentes na rede, né? Não é só do Rio de Janeiro. Do Rio eu posso falar porque eu conheço um pouquinho o Lúcio, um pouco mais de 20 anos só, e conheço os resultados dele, então eu fico muito tranquila. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme, Lúcio, para encaminhar esses pacientes para que eles sejam melhor. Se a gente não pode oferecer o melhor do mundo, vamos oferecer o melhor que podemos, mas eu acho que a gente está chegando no melhor do mundo. Paraná, eu queria ouvir você. Bom, também concordo. Eu acho que, como eu disse, uma boa medicina se faz com as coisas mais simples. E se a gente não é capaz de pensar e prevenir os nossos pacientes e cuidar dos nossos pacientes integralmente, prevenir as doenças que são preveníveis com vacinação, a gente está falhando muito, né? Então, acho que gostei muito da apresentação. Já tem algumas perguntas aqui, né? Tem. Específica sobre a vacinação para hepatite B em hepatopatas acima de 60 anos, em relação à revacinação, e também eu aproveito e pergunto em que outras condições a revacinação contra a hepatite B está definida, que outros grupos de indivíduos devem ser pensados em revacinar a hepatite B. Zerbino, você pode falar.
Então, a gente tem a hepatite B, ela tem na verdade, uma vantagem, né? Primeiro que ela é uma vacina muito boa, né? Ela é uma das melhores vacinas que a gente tem. A hepatite B é uma das doenças que a gente tem a perspectiva de erradicação, né? Porque é uma vacina é um vírus que a gente não tem reservatório animal nem ambiental. Então, com uma vacina que tem uma efetividade acima de 95%, é uma das doenças que o OMS considera o potencial de erradicação. E a gente tem uma vantagem também que ele tem um correlato de proteção bem estabelecido, né? Então, a gente tem a sorologia feita em até 60 dias após o término do esquema, se você consegue verificar se você alcançou o título protetor ou não. Para os pacientes que não alcançam esse título, você programa, então, novas vacinas, você pode fazer até 3 novas vacinas, 3 novas doses de vacina, para que ele possa alcançar o título soroproteção, né? Não só a gente tem soroconversão, que é quando o paciente deixa de ser soro negativo e passa a ser soro positivo, mas na hepatite B a gente consegue medir também soroproteção, para saber se ele alcançou o nível adequado de proteção com a vacina. Então, a gente pode monitorar não só se ele soroconverteu ou não, mas também se essa soroconversão foi efetiva. E aí a gente pode fazer até 3 doses para que ele alcance essa soroproteção. E se ele não alcançar em 3 doses, então, aí a recomendação é só mesmo imunização passiva, né? A gente tem também a imunoglobulina para hepatite B, e aí, em caso ocorra alguma exposição conhecida, ele deve utilizar a imunoglobulina. Mas a gente tem uma taxa de sucesso altíssima com a vacina, né? E mesmo em hepatopatas renais crônicas, que a gente faz uma dose mais alta, a gente consegue alcançar uma efetividade alta. Tem uma outra pergunta, aproveitando o Servino aí, que tenho em relação às vacinas com vírus atenuados. E aí eu vou colocar uma questão específica sobre a febre amarela. Como que fica a orientação? As vacinas com vírus atenuados, né, são um problema, elas são um risco, né, realmente para os pacientes imunodeprimidos. Então, a gente recomenda um intervalo até antes o paciente, por exemplo, que vai se transplantar, né, vai ser transplantado, ele deve deve respeitar um intervalo antes de receber imunossupressão para poder ser vacinado, né, idealmente 4 meses, mas até 2 meses é aceitável. E o paciente que esteja imunodeprimido, que esteja em uso de drogas imunossupressoras, ele também não deve se vacinar. Essas, na verdade, são decisões até mais simples, né? Então, o paciente acabou de transplantar, ou ele está em uso de azatioprina, e esse você não tem dúvida que ele não deve receber, né? A dúvida sempre, e aí que, né, a gente tem mais dificuldade, às vezes, em decidir, são pacientes, por exemplo, idosos, né, hepatopatas, cirróticos, né? Ele tem um grau de imunodepressão, a vacina tem um risco mais alto, mas se ele, por exemplo, mora numa área de transmissão elevada, ou se ele vai viajar para uma área de risco elevada de febre amarela, esse risco dele também, o benefício que ele vai ter com a vacina também é alto, né? Então, essa é uma decisão que normalmente é mais difícil. A gente tem que ser uma decisão tomada caso a caso, ali, avaliando esse critério de risco-benefício, mas para os imunodeprimidos, de uma maneira geral, as vacinas atenuadas, que as que a gente tem hoje são febre amarela, sarampo, rubéola, cachumba, rotavírus, a polio oral, varicela, né? Todas essas vacinas são atenuadas, então todas elas têm um risco de sororeversão, né? de causar a doença para que ela foi desenhada, e especificamente a de febre amarela tem um risco associado de óbito, né? De formas graves de febre amarela. Então, a gente tem que ter esse cuidado. De uma maneira geral, uma regra geral, o paciente imunodeprimido não deve receber vacinas vivas atenuadas. Aproveitando, tem uma outra pergunta da Raquel Teixeira. Gente, tem muita pergunta entrando. Em caso de doador intervivo que tem passado de anti-HBs positivo, mas que negativou ao longo dos anos, tem indicação de revacinar? Ele já teve um anti-HBs documentado, é isso? Documentado um anti-HBs, eu acredito que por vacina, porque não faz referência a anti-HBC, mas que ele negativou ao longo dos anos. Não entendi se foi por uma infecção com anti-HBs
ou se foi por uma vacina, não sei. Tem indicação Não, de revacinar? o anticorpo ele tem uma Por vacina, senescência, né? respondeu, Serbino, por vacina. É, Raquel respondeu. o anticorpo ele vai caindo, né, ao longo do tempo. É esperado que ele caia, e isso não significa que não há mais proteção, porque você tem a proteção de memória, você só não consegue mais dosá-lo, né? Então, se houve queda, se você documentou que ele chegou a ter soro proteção em algum momento, ele não precisa mais ser vacinado, né? Mesmo que esse anticorpo depois venha a cair. É esperado que ele caia. O problema é se você não fizer a documentação no momento certo, você não vai saber, né, se ele soro converteu ou não. Aí, nesse caso, vai ser preciso vacinar novamente para poder ter certeza de que ele está soro protegido. Gente, a conversa está ótima, mas nós temos um caso igualmente importante. Mandem as perguntas pelo chat, por favor, vocês respondam no chat, tem aí, não deixe sem responder. Paraná, a gente já tem que pensar como esses resultados serão trazidos, né? A gente já está pensando nisso, tem várias linhas em andamento de pesquisa, a gente está repassando os temas com os responsáveis. Eu lembro que esses palestrantes são os coordenadores de linhas e a gente está montando, aos pouquinhos, planilhas para que possamos ter esses dados, gerenciar esses dados, como linha de qualidade técnica oferecida ao paciente. Isso é uma conversa para depois, mas são essas linhas com esses convidados, que são os coordenadores. Lembro que precisamos de ajuda. Mesmo a 8 mãos, não dá para fazer, tá bom? Paraná e eu somos facilitadores. Isso é de todo mundo no Brasil, tá? Então, vocês 4, né? Ana Verena provavelmente teve algum problema, não pôde entrar, mas vocês são responsáveis por essas linhas e resultados e propostas. Eu gostaria de agradecer muito, está muito bonito a linha, muito, e queria convidar para passarmos para o caso clínico, porque nós temos um quarteto também. Hoje nós temos 2 quartetos, é o do caso e da linha, um dueto Paraná e eu, e um trio com Covid, que é a Gabriela, Serbino e eu. Então, a gente tem todas as variações aqui. Vamos seguir para o caso clínico, por favor. Quem vai abrir o caso clínico? Salas, você compartilha por aí? A gente vai trazer um caso que a gente brinca que alguns dos nossos cabelos brancos são desse caso. É um caso de um paciente que tem Klinefelter e trombofilia. A história desse paciente, na verdade, começa conosco em 2018, mas a história dele, dados importantes da história dele começam em 2015, quando esse paciente tinha os seus 16 anos. Aos 16 anos, ele teve uma apendicite, com 4 dias de evolução, teve um quadro de uma sepse abdominal por uma apendicite aguda. Evoluiu assintomático, e aí, em 2016, foi observado ambulatorialmente que ele tinha uma volumosa esplenomegalia, associada a uma plaquetopenia. Começou-se uma investigação ambulatorial. Esse paciente soube ser portador de síndrome de Klinefelter e iniciou, na ocasião, uma reposição com androgênio. A gente conhece esse paciente em 2018, aos 19 anos, quando ele interna no hospital por uma dor abdominal, que já vinha de longo prazo e que se tornou aguda. Na internação, a gente viu que esse paciente tinha uma trombose extensa de veia porta, esplênica, mesentérica superior e sinais de hipertensão portal. Durante a internação, a gente foi investigar um pouco melhor e viu que esse paciente tinha uma tromofilia, tinha uma heterozigose progênie da antitrombina. Pode passar, Salas. Na verdade, ele tinha uma mutação, né? G2021-0A e proteína C e S baixas. A gente optou por anticoagular esse paciente, começamos uma anticoagulação plena. Além disso, o Salas brilhantemente fez uma angioplastia de veia porta, com reabastecimento do fluxo venoso portal. E
devido aos efeitos combinados de hiperesplenismo e plaquetopenia, também foi indicada uma embolização parcial do baço. Com você, Salas. Então, ele tem uma TC da internação, mostrando, então, varizes de esôfago, alguns ramos portais intrahepáticos, um fígado pequeno também, ele é um moleque grandão, ele deve ter 1,80 m ou mais, e um fígado pequeno para o tamanho dele. E aqui, então, a transformação cavernomatosa da porta. Aqui na reconstrução em coronal, dá para ver melhor aqui, tinha uma canalização parcial, parecia como se fosse um flapping no meio da veia mesentérica superior, e aquela transformação cavernomatosa. Isso aqui é uma parte super resumida aqui da recanalização portal. Nós fizemos um acesso transhepático, então havia realmente uma oclusão aqui da veia porta. A gente tentou, a gente conseguiu recanalizar, chegando naquela mesentérica toda recanalizada, você vê que ela tem uma parede toda irregular, aqueles inúmeros canais que ficam nessa recanalização parcial. Foi feito um acesso transespênico também, mas acabou não dando certo, por isso eu nem fotografei. Aqui a gente, então, conseguiu fazer a angioplastia de todo esse segmento, e o resultado foi razoável. Tinha um fluxo intrahepático bom, e aí aquela grande dúvida de você colocar um stent numa pessoa muito jovem. E a gente, como tinha um fluxo razoável, a gente optou, nesse momento, por não colocar stent. Nessa internação, ele continuava plaquetopênico, né? Um baço dele era muito grande, né? Aqui, voltando aqui na tomografia, era um baço muito grande mesmo. E a gente, então, foi para embolização parcial do baço. E a gente embolizou, mudando a nossa estratégia, geralmente a gente emboliza a parte inferior do baço, a gente embolizou a parte superior, porque aqui tinham muitas colaterais que vinham para o esôfago. Então, a gente optou por embolizar a parte superior, essa parte superior. Isso aqui dá muito mais repercussões, principalmente do derrame pleural. A embolização foi interessante, né? Ele foi aumentando progressivamente a plaqueta, né? Até que ele reinicia o Marevan, né? As plaquetas chegaram a 103.000. E aí ele relata muita dor, né? Uma dor intensa no hipocôndrio, e a gente acabou repetindo a tomografia, e mostrou aqui, então, que tinha realmente uma área bem grande de infarto no baço. Mas ele conseguiu recuperar e teve alta algum tempo depois. Agora com você de novo, Gabi. Ele recebeu alta, só que é um paciente jovem, mal adesão ao tratamento, não fez anticoagulação oral plena em casa e reinterna 7 dias depois com TEP. Sem repercussão, a gente deu alta de novo depois de mais ou menos uma semana, orientamos esse paciente seguiu ambulatoriamente com a gente, às vezes um pouco displicente, às vezes um pouco faltante, e a pandemia fez com que o segmento dele fosse prejudicado, e esse paciente não voltou quando deveria ter voltado, até que em janeiro desse ano, esse paciente me procura dizendo que está com muita dor abdominal, peço para ele ir para o ambulatório, e quando ele chega no ambulatório, ele realmente tem uma dor abdominal intensa, a gente encaminha ele para a emergência, faz uma tomografia, e aí o que a gente vê é uma evolução importante da doença, muita colateral. Pode passar, Sam. E aqui, então, esse caso foi interessante, porque aqui você vê a cicatriz do baço, né? Você vê que aquela parte superior desapareceu, mas a parte inferior voltou a crescer, né? 2 anos depois, 2 anos não, 4 anos depois, né? 4 anos. Os colaterais aqui também, varizes esofagianas, umas colaterais bem grandes de veia gástrica posterior, e a veia porta que tinha uma pacificação, mas com uma imagem que sugeria uma estenose bem grave aqui na entrada, na origem, próximo da junção espleno-mesentérica. E as colaterais aqui no hilo hepático, né? E aí, então, a gente considerou nova tentativa de recanalização da veia porta com angioplastia, e isso foi feito, só que nesse momento aqui a gente conseguiu fazer uma recanalização bem mais interessante, inclusive da esplênica,
porque da outra vez a gente não tinha conseguido, talvez até por esse tempo todo de anticoagulação. A gente fez um primeiro acesso hepático aqui, esse não deu certo, a gente não conseguiu descer para o tronco da porta, então foi um segundo acesso. Essas molas aqui são daquele procedimento de 2018. Então, a gente entra pela veia porta, nessa parte proximal aqui da porta tinha uma estenose grave, né? E aí, então, foi feita a angioplastia, aproveitamos a oportunidade para embolizar todas aquelas colaterais que iam para o estômago. E enquanto a gente embolizava essa colateral para o estômago, houve um recoil nessa área aqui da estenose. E então a gente implantou um stent recoberto. Esse é um stent recoberto com PTFE, mas ele tem uma cobertura também de heparina. Eu tenho gostado muito desse stent, mas isso é controverso, até dentro da nossa própria equipe. Tem uns que acham interessante, outros que não. A gente não tem um consenso sobre isso, e muito menos na literatura. Esse foi o resultado final. Só que, esse aqui também, como está bem resumido, a gente tinha feito a angioplastia de toda a esplênica e de tudo que foi possível da mesentérica também. Então, aqui a gente observa uma melhora muito grande do fluxo, né? E o diâmetro da porta aqui bem mais interessante, que a gente conseguiu expandir esse stent para 10 milímetros. E aí, então, aqui a embolização dos trajetos transhepáticos, né? Então, a gente sempre coloca molas junto do ramo portal e cola. Então, aqui eram os dois acessos. Esse aqui é a nossa embolização padrão desses acessos, porque esses pacientes vão precisar ficar anticoagulados. Aí vai lá, Gabi. Ele foi para casa anticoagulado e no dia 12 de fevereiro esse paciente me liga dizendo: eu estou almoçando, estou com uma dor abdominal intensa. Eu corri, liguei para o Salas, falei: Salas, estou com medo, fique atento, porque eu acho que ele sangrou, e realmente ele chega no hospital com um sinal de choque hemorrágico, um diagnóstico de uma laceração hepática, provavelmente relacionada ao procedimento. E aí, lá foi o Salas de novo salvar a vida dele, fez uma embolização dos remos periféricos da artéria hepática direita e colocou uma cola acrílica. Porém, teve um pouco mais, continuou sangrando um pouquinho ali, né, Salas? Aqui a tomografia inicial, um grande hematoma perihepático, e aqui, então, uma área de sangramento ativo. Você vê aqui o sangue indo para o hematoma, e aqui o contraste está vazando para dentro do hematoma. E aqui, então, uma reconstrução em MIP aqui, essa área de extravasamento. A gente colocou na sala, essa aqui é o que a gente considerou, e o ramo estaria sangrando, que era compatível com a imagem da tomografia, e aqui realmente tinha um ponto de sangramento. A gente embolizou isso com cola e estamos aguardando a evolução, né? Interessante dessa tomografia, essa aqui é do dia do sangramento, e essa aqui é da internação, da esquerda, que é da internação. Esse baço tinha 19 centímetros, no dia 12 ele tinha diminuído 5 centímetros. Provavelmente por conta dessa redução da hipertensão portal. E aqui, na reconstrução, você vê também um grande hematoma aqui, perihepático. Vai lá, Gabi. Mas é importante lembrar, naquela foto, Salas, né, o baço está menor, o sangramento existe, mas o stent está pérvio. Olha lá como o stent está bonito. Estava pérvio. Não, o stent estava pérvio. Esse foi guerreiro, esse stent aí, porque ele sobreviveu a muita coisa. E aí a gente chamou o Lúcio, nosso salvador, ele fez uma laparoscopia para fazer uma hemostasia, fez uma drenagem do hematoma, fez a revisão da cavidade. Esse paciente refez, depois de um tempo, uma nova angiotomografia que realmente mostrou esse stent pérvio. A gente rediscutiu o caso e aí optou por anticoagular esse paciente com xarelto. Ele foi para casa com xarelto e hoje o paciente está em casa, acompanhando conosco ambulatorialmente, tranquilo por enquanto, sem novos sustos, e que assim continue, né, Salas? O Lúcio pode comentar o que ele achou na cirurgia, porque eu acho que a laceração foi o primeiro acesso que nós fizemos. Né? Então, eu acho que o comentário desse caso importante é a capacidade do Salas de recanalizar essas portas, que são super difíceis.
da primeira vez, dessa segunda, e tem sempre o risco do sangramento. Isso não tem a menor dúvida que existe, ainda mais que é um doente que vai ficar anticoagulado. Eu entrei nisso no final, assim, para fazer hemostasia. Tinha um hemoperitônio muito grande, o menino, um hemoperitônio bem volumoso, e quando a gente operou, ele estava chocado, com branco igual um papel. A gente usou Cell Saver na abordagem, a gente recuperou 2 litros de sangue no Cell Saver, e ele saiu de sala mais estável. E o cuidado que eu acho que tem que ter quando você vai reabordar um doente desse que sangrou é que a hemostasia tem que ficar a mais perfeita possível. Então, assim, além da hemostasia tradicional que a gente fez, usamos cola, usamos gelatina, tudo que é possível para evitar que esse doente volte a sangrar, tendo em vista que ele vai ter que ser anticoagulado logo no pós-operatório imediato. Então, foi isso que a gente fez. Assim, a gente deixou um dreno sentinela abdominal, um dreno calibroso, para monitorizar sangramento e ele poder ser re-anticoagulado o mais rápido possível. E o dreno ajudava a gente a controlar esse sangramento e, felizmente, ele ficou bem, evoluiu bem e com a porta recanalizada ainda, que é uma coisa muito boa para ele. Mas, assim, a conduta, a capacidade do Henrique, da equipe dele, de recanalizar algumas portas que a gente tem, pacientes com trombose de porta que a gente tem recebido, é impressionante. Impressionante. E, num caso desse, tem hepatopatia e com trombofilia importante, é muito importante para os pacientes recanalização da porta. E a gente tem um cobertor curto, né? Porque esse paciente, por exemplo, eu lembro que acho que a gente começou a anticoagular no mesmo dia da recanalização portal. Não tem como esperar, né? Então, isso se você espera trombose, se você deixa, ele sangra. Então, não tem muita opção, né? Você tem que ir no risco, como dizer, risco total, né? Eu acho que o Grossi agora vai falar um pouquinho sobre o Klinefelter, né, Grossi? Sim, boa noite. Eu vou dar seguimento à apresentação. Eu participei desse caso conduzindo o paciente ambulatorialmente do ponto de vista endocrinológico e vou dar continuidade à apresentação falando um pouco sobre a relação da síndrome com hipercoagulabilidade. Então, a síndrome de Klinefelter, que foi descrita em 1942 por esse médico, Harry Klinefelter, que era um endocrinologista e reumatologista, é a causa genética mais comum de hipogonadismo masculino, com uma incidência aí aproximada de 1 para 500 a 1 para 1000 meninos nascidos vivos. Quando a gente vai olhar em populações mais específicas, como, por exemplo, homens inférteis com azoospermia, pode chegar até uma incidência maior de 1 para 10. Apesar dela ter sido descrita em 1942, né, a síndrome só teve sua causa esclarecida em 1959 por 2 pesquisadores, Jacobs e Strong, que mostraram que a causa da síndrome era um cromossomo X extra, né? Então, a forma clássica da doença é o cariótipo 47XXY, como a gente está vendo aqui na foto, tá? Mas tem outras formas, como forma mosaico, forma 48XXXY, e por aí vai. As principais manifestações clínicas da síndrome são o hipogonadismo hipergonadotrófico, presença de testículos pequenos e endurecidos, a azoospermia, né, devido à obliteração dos túbulos seminíferos, pilosidade facial reduzida, pilosidade pubiana reduzida e distribuição triangular, pênis de tamanho reduzido, criptorquidia uni ou bilateral, alta estatura com padrão enucoide, né, o Salas até comentou desse paciente, ginecomastia e também uma dificuldade de aprendizado e controle inadequado dos impulsos. Além disso, a síndrome está em várias condições associadas, né, como maior incidência de diabetes, estado pré-diabetes, doenças tiroidianas, lúpus, osteoporose, em até 25% dos pacientes, veias varicosas, tromboembolismo, doença cerebrovascular, doença valvar aórtica, ruptura de aneurisma e um risco maior de neoplasias, tumores testiculares, neoplasias de células germinativas, carcinoma broncogênico, leucemia e câncer de mama. Não é o foco aqui da apresentação, mas só para você ter uma noção, né, o tratamento dessa síndrome envolve um cuidado multiprofissional
e é focado em aspectos psicossociais, né, no tratamento do hipogonadismo e na prevenção de complicações aí relacionadas à doença, como osteoporose e até prevenção de eventos tromboembólicos também. Especificamente com relação à hipercoagulabilidade, né, a gente sabe que a hipercoagulabilidade pela síndrome é através de um mecanismo multifatorial. Tem descrito um aumento do fator 8, cujo gene está localizado no cromossomo 10, tá? A baixa testosterona leva a um aumento do inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1, gerando uma hipofibrinólise. Há uma hiperagregação plaquetária também, tá? Esses pacientes, pelo hipogonadismo, cursam com um aumento de estradiol, que tem uma associação com um tromboembolismo venoso, tá? A reposição de testosterona, alguns interrogam se teria um efeito protrombótico, principalmente nos primeiros 3 meses do início do tratamento. Além disso, condições associadas que eu já citei, como aumento de adiposidade abdominal, síndrome metabólica, diabetes e associação com outras doenças como lúpus, podem gerar uma hipercoagulabilidade do paciente. O primeiro estudo que mostrou isso foi de 1981, que foi uma série com 412 pacientes, com idade entre 30 e 70 anos, e mostrou que uma incidência de TVP e TEP era bem maior nesses pacientes do que na população masculina adulta normal. Já uma coorte mais recente, de 1.085 pacientes na Suécia com síndrome de Klinefelter, mostrou também um alto risco de tromboembolismo venoso em pacientes com a síndrome, sendo que esse risco ele vai aumentando com a idade, né, sendo 8,6 aos 50 anos e chega até 20,8 aos 70 anos. Esse artigo traz que esse risco, né, da síndrome é um risco comparado ao de trombofilias, e às vezes esse risco ele é até aumentado antes mesmo do diagnóstico da síndrome, né? E ele cita que se tiver uma associação de trombofilia, como foi o caso do nosso paciente, esse risco ainda é pior. Especificamente com relação à associação de trombose de veia mesentérica e porta com a síndrome, eu fiz uma pesquisa também na literatura, vi que a primeira descrição foi esse caso de 1988, foi um paciente que chegou com uma hemorragia digestiva e tinha trombose de veia mesentérica, e o paciente estava grave, acabou sendo tratado até com ressecção intestinal. Um caso mais recente, né, de 2012, no caso do Japão, paciente que tinha 26 anos, ele não tinha estigmas nenhum da síndrome e veio com uma trombose portal de mesentérica, acabou tendo o diagnóstico da síndrome durante a internação, foi tratado com heparina de baixo peso molecular e posteriormente varfarina. E a mensagem do artigo é que a síndrome deve ser considerada como, né, deve ser pesquisado em pacientes que tenham trombose portal e mesentérica, né, pacientes masculinos, que não têm uma etiologia definida aí para essa trombose. Mais um outro caso mais recente, 2017, um paciente com 35 anos, fez trombose de veia porta após o aumento da dose de testosterona. Foi tratado inicialmente com clexane em dose plena, posteriormente com apixabana. O artigo fala, né, que aquilo que a gente já comentou, que a testosterona inibe a hipofibrinólise, então teoricamente melhoraria esse risco de hipercoagulabilidade, mas ele questiona se ela não teria um risco protrombótico também. E o artigo sugere que esses pacientes sejam pesquisados para trombofilia antes da reposição de testosterona e avaliar a tromboprofilaxia nesses pacientes em situações específicas. Mais um caso, 2018, da Espanha, paciente de 42 anos, obeso, síndrome metabólica e azospermia, interna com trombose venosa portal, esplênica e mesentérica. Foi feita a investigação toda para trombofilia, que foi negativo, mas o cariótipo confirmou o diagnóstico da síndrome de Klinefelter, 47XXY, foi tratado com heparina de baixo peso molecular por 6 meses, e o artigo faz uma sugestão de uma anticoagulação mais prolongada, por no mínimo 6 meses, ou permanente, se houver uma trombofilia associada. Acho que o último caso que tem relatado na literatura que eu encontrei foi um mais recente, 2019, um paciente também de 50 anos que já tinha 2 episódios de TVP prévio, estava repondo testosterona e interna com uma trombose de veia mesentérica superior com isquemia intestinal. Toda a pesquisa de trombofilia foi negativa, precisou de cirurgia para ressecar o segmento acometido e foi liberado com rivaroxabana por anticoagulação por tempo indefinido. E para finalizar, né, para trazer mais um questionamento especificamente com relação à reposição de testosterona, tá? Esse artigo de 2020, mais recente, uma coorte na Dinamarca de 1.155 homens com síndrome de Klinefelter, mostrou que os outros estudos já mostraram uma maior incidência de tromboembolismo venoso, uma maior mortalidade associada à trombose e uma maior mortalidade
por todas as causas também, tá? Apesar de um hipogonadismo frequente, menos de 50% dos homens estavam em reposição de testosterona, e o artigo mostrou que, nesse estudo, mostrou que a reposição de testosterona diminuiu a incidência de tromboembolismo venoso e mortalidade por tromboembolismo venoso, mas foi não significativo estatisticamente. Tá? Então, concluindo, né, o que a gente pode tirar aí com relação a esse assunto da literatura, né, que a síndrome de Klinefelter tem um alto risco de tromboembolismo venoso, né, um risco semelhante ao de uma trombofilia, e se pior ainda se for associado a uma outra trombofilia, que ela pode ser uma causa oculta de trombose portal mesentérica em homens. Tá? Não há um consenso sobre o melhor anticoagulante a ser utilizado, a gente viu que em alguns casos foi variando de baixo peso, outros varfarina, outros apixabana, rivaroxabana, mas há uma sugestão de tempo prolongado de anticoagulação para esses pacientes e até indeterminado, se for, em alguns casos, principalmente se tiver uma trombofilia associada. E, apesar da reposição de testosterona não ter mostrado, né, nesse artigo recente, que teria um efeito protetor, né, para evitar tromboembolismo venoso, mas ela parece não aumentar o risco de tromboembolismo venoso. E se finalizar, só agradecer aí a doutora Ana e ao doutor Raimundo Paraná pela oportunidade aí de estar aqui apresentando para vocês hoje. Belo caso. Eu queria, antes de deixar a palavra final com o Paraná, fazer 2 comentários. Primeiro, eu vou dividir em 2 partes. Emoção, porque quando esse paciente chegou para nós na primeira vez, primeiro internamento hospitalar, quem preparou o sumário de alta desse doente fui eu. E eu me lembro, era um sábado, eu entrei no quarto dele, ele estava com a mãe, umas amigas dentro do quarto, ele é um menino muito simpático, a gente gosta muito dele, ele é muito simpático. Ele fala um monte de bobagem, bem da síndrome mesmo, mas é super querido. O que ele tem de simpático, ele tem de indisciplinado, lógico, entendeu? E eu entreguei o sumário de alta, fui para o posto. Eu me lembro até hoje, 9º andar, um sábado, eu falei, poxa, eu vou conseguir ir para casa. Não deu 5 minutos, a mãe aparece chamando, ele se esvaía em sangue numa hemorragia digestiva, com o sumário de alta na mão. Assim começou a história do estresse, e a gente vem sofrendo isso desde o início. Mesmo assim, ele não consegue entender a gravidade, a mãe consegue entender a gravidade, a mãe é paciente hoje da equipe, Salas se lembra disso. Uma hemorragia digestiva, a gente começa a discutir como que a gente faz com esse doente, com todo esse cortejo que o Grossi traz à baila, de uma síndrome de Klinefelter, precisando de um tratamento, uma anticoagulação, com hemorragia digestiva prévia. Por que eu estou dizendo essa fala? Porque ele sai anticoagulado, mas vai obter de um rapazote desse uma aderência da anticoagulação. Então é muito fácil dizer, não, porque o protocolo fala que é para fazer Marevan. Mas a gente ligava para ele, Gabi, se lembra? Onde você está? Ele dizia, estou dentro do ônibus, indo para a Bahia comendo hambúrguer. Era assim, entendeu? E ia embora. E que a última vez ele ficou de setembro a esse último internamento sem fazer um INR. Então, é uma coisa assim de assustar. Então, é isso que a Gabi falou, começa a telefonar para ele, mas não é possível, a gente não dá conta. Então, é a angústia, a primeira fase da minha fala. A segunda fase, o orgulho que eu tenho do grupo. Por quê? Porque um grupo coeso, um grupo sólido, um grupo que tem a maturidade e a seriedade de trazer um caso desse dizendo, olha, eu fiz um procedimento e ele sangrou, a gente reconhece isso, que é da técnica, não é do grupo, é porque a gente chegou a um ponto de seriedade e maturidade tão grande que poucos têm a coragem de apresentar. É um caso difícil, o Lúcio nos salva sempre, eu vou repetir aquilo, Salas, eu preciso que você esteja lá, ele move mundos e fundos. Quando eu digo Salas, eu quero dizer a equipe. O Lúcio está sempre muito presente, eu me lembro, o menino pálido, chocando na nossa frente, eu olhava para ele, o Salas olhava, a Gabi olhava, o Gilberto olhava, dentro da hépato biliar, e a gente dizia, como é que a gente vai fazer? Ele, eu não aguento mais, e o menino se apagando. Chega o nosso anjo, que é o Lúcio,
com toda aquela tranquilidade dele, essa carinha que ele tem, vai para a sala e traz o menino de volta. Isso não tem preço, a confiança que a gente tem na equipe. Então, por que essa minha fala? Porque isso tem que ser implantado na hepatologia DOR, e é isso que a gente quer, fazer grupos por todo o Brasil, com a seriedade, com a ética, com a transparência que está se trazendo aqui hoje. Eu quero parabenizar essa equipe que falou, e Grossi, quando eu falo que você brilha como endocrinologista, você não acredita, mas hoje eu estou falando isso aqui publicamente, você brilha. Muito obrigada, eu queria que o Paraná encerrasse. Maravilhoso caso. Alice, que a gente tem trazido casos que ilustram bem o que é fazer hepatologia hoje. Para mim, sempre digo, a hepatologia é a especialidade mais ampla, porque é a medicina interna. A hepatologia é a própria clínica médica. Espetacular. E é multidisciplinar. Não faz uma boa hepatologia. Pode ser o melhor hepatologista do mundo. Se não tiver esse grupo, não faz uma boa hepatologia. Tem que ter um bom patologista, um bom radiologista intervencionista para chamar de seu, como eu digo aqui. Esse caso lindo, espetacular, de sucesso. Seguramente, aqui em Salvador, eu teria uma discussão maior em relação à embolização esplênica, naquele momento. Deve ter tido aí também, né? Muita dúvida. Com certeza, para convencer a Ana a deixar. Imagino. Ainda também, para me convencer a deixar, ia dar trabalho. Mas eu ainda entendo, mais de vez em quando é isso aí. Mas o menino parabéns. ficou um mês com dor. Parabéns, fantástico. E, bom, mais uma vez, só tenho a agradecer e dizer que esse grupo está cada vez mais maduro, mais formado, e eu tenho a impressão que a hepatologia entrou na rota da rede, viu? De uma vez por todas. Obrigado. Ana, pode encerrar. Ele para me convencer foi difícil, não me convenceu muito não, mas ele ficou 45 dias com dor, eu falei com Salas, 45 dias, ele está com dor, não falei que não era para fazer, mas ele no final tem razão. Aí o que eu faço? Eu pergunto para o Lúcio, o que você acha? Pela cara dele eu já sei, eu não sei se o Lúcio está online, se já está operando, mas aí se o Lúcio fala não faz não, aí cada um fala numa orelha do Salas, aí ele para, é assim que a gente trabalha. Lúcio, você está aí, Lúcio? Ele deve ter entrado em sala. Deve estar vendo o fígado que chegou. É isso, gente. Não sei se alguém quer se manifestar. Tem uma coisa aqui no chat. Sim, parabéns, equipe, parabéns a tudo. Parabéns, eu acho que a gente está no caminho certo. Nos veremos na última quinta-feira do mês de junho. E, Paraná, eu acho que você podia lembrar do terceiro Hepatologia do Milênio Delivery. O Hepatologia do Milênio já tem sua data marcada em Salvador, presencial e remoto. Vai ser do dia 27 ao dia 30 de julho. Nós vamos ter o Dia Mundial das Hepatites aqui em Salvador. Todos convidados. Um evento que está voltando à sua edição presencial, mas a gente vai manter o modelo híbrido. Lembro a vocês que há 25 anos esse evento congrega aqui na Bahia mais de 1.000 pessoas todos os anos. Hepatologistas do Brasil todo, da América Latina, e muita gente vem de Portugal, Angola e alguns até do México. Então, estaremos lá. Mas antes do Hepatologia do Milênio, nós tivemos 3 deliveries. Esses deliveries ocorrem aos sábados. O primeiro deles foi em hepatite B, com o Patrick Marcelin. O segundo foi, na semana passada, sobre doença vascular do fígado, com o Luiz Tenório, radiologista intervencionista, com o Rodrigo Viana, cirurgião de transplante, e com o Pierre-Emmanuel Routou, que é a pessoa que substituiu o Dominique Vallat, que é o maior centro europeu de doenças vasculares do fígado, e ele é o coordenador do Grupo Europeu de Doença Vascular do Fígado. E o próximo agora, apoteótico, será o último, espetacular, no dia 11 de junho, será das 8h30 até às 11 horas, com Ana, Paulo Hoff, eu
E, como convidados, nós teremos ninguém menos do que o Fernando Bessoni, que é a maior autoridade em DILI da América Latina. Esse é um evento hepato-onco. Ele vai nos falar de hepatotoxicidade por analgésicos, sobretudo opioides, interesse maior na oncologia. Nós vamos ter o Raul Andrade nos falando de hepatotoxicidade por quimioterápicos clássicos. E, por fim, a Eleonora. Bom, voltando um pouquinho, o Raul Andrade é o chefe do grupo de DILI, de hepatotoxicidade da Universidade de Málaga, que é o grupo sentinela da ISO, da Europa. E, por fim, a Eleonora de Martin, que vai nos falar sobre hepatotoxicidade pela imunoterapia inibidores de checkpoint, um assunto que nós estamos ainda iniciando a experiência brasileira, mas que ele já tem uma experiência maior lá no Hospital Paul Brousse, que é o maior hospital de transplante de Paris. Espero vocês todos lá. Vai ser um evento muito bom. O último evento, nós tínhamos 168 pessoas acompanhando e foi um sucesso absoluto. Muito obrigado. Gente, agradecemos a todos o apoio da TI. Nos encontraremos, então, no dia 16 de junho. E 11, na última 11 de junho. 11 de junho, sábado, e na última quinta-feira de junho também. Não vamos cancelar nenhum evento, o programa segue como prometido, tá bem? Muito obrigada a todos pela paciência, aos palestrantes, ao meu amigo irmãozinho Paraná e a nossa plateia que ficou até essa hora nos assistindo. Nos encontraremos em breve. Um grande abraço.